O líder do PL na Câmara dos Deputados foi debater com o líder do PT, Lindenberg Farias, sobre o processo que foi aberto aí pelo PGR e STF para investigar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. E o Sóstenes Cavalcante, que eu considero um bom deputado, deu uma lição muito dura ao Lindenberg Farias, relembrando o que, alguns anos atrás, o PT classificava como uma perseguição contra Luiz Inácio Lula da Silva e viajou aí por vários países denunciando o que seria uma suposta trama contra o petista. Lindenberg, qual a chance desse pedido, na sua avaliação, realmente avançar? Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato? Não, olha, deixa eu te falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento para julgar o pai dele. O que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo. Qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor, Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse acuso, e me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal, onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem, eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministros do Supremo. Eles estão querendo usar uma lei Magnitsky, esse é o nome de um russo, que era usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. É uma conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver esse debate porque foi um debate que, assim, o Lindenberg, que inclusive vai falar com a PGR, com a STF sobre essa acusação que ele fez, né? Porque eu lembro aqui para vocês, essa acusação, essa investigação que vão fazer contra Eduardo Bolsonaro foi criticada pela Daniela Lima porque o PT, o Lindenberg Farias, entrou com esse pedido na PGR e, segundo a Daniela Lima, como eu mostrei aqui em um vídeo anterior, a PGR já estava pronta para fazer esse pedido ao STF para investigar, para abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Aí o Lindenberg lá, ele acabou se apressando, entrou com um pedido, inclusive pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro, e que isso poderia ter chateado ali os ministros do STF, essa politização aí. Bom, gente, a situação que o Márcio Falcão traz aqui para vocês foi comunicada por Paulo Gonet, a sua equipe, na semana passada. Eu vou trazer um bastidor aqui de como é que isso já estava sendo visto. Inclusive, houve irritação profunda na Procuradoria-Geral da República e no Supremo com mais uma politização, né? Porque na quinta-feira eu contei esse bastidor, uma parte desse bastidor na Central. O Partido dos Trabalhadores, por meio de seu líder na Câmara, foi à PGR pedindo, né, que a PGR investigasse Eduardo Bolsonaro por conta das falas que ele fez nos Estados Unidos, pregando uma punição a Moraes. Por que houve profunda irritação? Porque o PGR já havia dado ordem para a produção dessa ação que você está vendo aí, o Márcio Falcão noticiando. Ou seja, a PGR já tinha dado ordem para fazer a ação, o Lindenberg foi lá, se empolgou, gravou vídeo, inclusive ele comemorou, né? Depois do pedido da PGR, vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, ele estragou foi o plano de todo mundo aí do Moraes da PGR. E expôs e vai beneficiar. Condenação e perda do mandato. Olha só, Sóstenes, para o PT, Eduardo Bolsonaro está instrumentalizando o seu mandato, mesmo na condição de deputado licenciado. Você acha isso? É quebra de decoro e ele não vai ser mais deputado? Eu acho que o PT tem amnésia. Porque se você volta à história, em 2017, agora, história recente, não é história
moderna, pré-história não. Nós vamos falar de 2017, 2018. Nós temos na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo para denunciar o judiciário brasileiro que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo o presidente Lula, que estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico, partidário do PT, nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo o direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro, que eu de verdade acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa do outro governo e é por isso que as sanções virão por aí. E quem está com a razão nisso, né? O protagonismo gerado por esse inquérito aumenta o tamanho de quem? Da política brasileira ou do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh? Olha só, primeiro eu quero diferenciar uma coisa, e o PL, os partidários do Bolsonaro, podem viajar fazendo campanha de solidariedade. Quando a gente fez com Lula, era nesse sentido. Agora o que está sendo feito não, é muito grave. É uma articulação com a potência estrangeira contra o Brasil. Porque o poder judiciário do Brasil não é briga entre PL e PT. A mais alta corte do judiciário. Sanção estrangeira para membros do Supremo. Isso é muito grave. É a primeira vez na história política brasileira que um grupo político, o bolsonarismo, que nem a extrema-direita de Plínio Salgado, que era integralista, que era fascista, eles tinham um nacionalismo. Aqui a bandeira deles é a bandeira norte-americana, contra o Brasil. Você sabe que quando teve as tarifas do Trump, teve uma votação no Congresso da lei da reciprocidade. Sabe para quê? Para dar instrumentos para o governo brasileiro reagir. O projeto foi feito por Tereza Cristina, feminista do Bolsonaro. Os bolsonaristas votaram contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro agora deu uma declaração, mostra aí no YouTube, um vídeo que estava conversando com autoridades americanas para imigrantes brasileiros presos irem para El Salvador, naquelas prisões do Bukele. Agora, vocês do PL estão jogando o Brasil na maior crise diplomática da sua história. Porque, depois das mentiras do Eduardo Bolsonaro, se o governo Trump faz sanção contra o Procurador-Geral, contra o Ministro Supremo, isso é um ataque ao Brasil. Matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: STF abriu o inquérito após a inação do governo Lula. Ou seja, os ministros reclamaram aí com o governo que eles não tiveram a ação, né? E o jurista André Magzilha diz o seguinte: olha, o que pode acontecer aí é que pode ter havido aí um colúrio da PGR com o STF para investigar Eduardo, mesmo sem ter nenhum crime, entendeu? E aí tem uma outra matéria aqui da Veja que diz o seguinte: o constrangimento do Itamaraty com a ordem para investigar, ajudar a investigar Eduardo Bolsonaro. Olha o que diz aqui a informação que a Veja está dizendo aqui, que o governo Lula, o Itamaraty, ficou constrangido depois que Alexandre de Moraes mandou o Itamaraty ajudar a PGR a investigar os passos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos na campanha de sanções do governo Donald Trump contra as autoridades brasileiras. Ou seja, a medida provocou constrangimento porque, olha o que diz a matéria, o Itamaraty disse que não é a função deles fazerem isso, já foi tempo, o governo fazia isso em outros tempos, referindo-se ao regime militar, referindo-se à ditadura. O Brasil vai ter que responder de alguma forma. Olha que loucura entre a bandeira brasileira e a norte-americana. Basta você ver os vídeos do Eduardo Bolsonaro. O que eu vou fazer na Polícia Federal é muito simples. Eu, na verdade, não vou... O Eduardo Bolsonaro conta. Ele diz, ele ameaça o Alexandre de Moraes.
Você acha justo? Eles estão querendo interferir no julgamento, porque sabem que Bolsonaro e aquela turma têm tudo para ser condenados e presos e tentam obstruir a justiça brasileira. Esse programa sempre entrega para o nosso espectador debates de alto nível e também pessoas que de fato têm protagonismo, né? São referência no debate político. Então agora aqui você tem uma testemunha do caso do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, o Lindbergh Farias, colocando aí todas as suas avaliações, opiniões, que ele irá traduzir, também carregar junto consigo no depoimento na próxima semana. Do outro lado, o Sóstenes Cavalcante, que é líder do partido do deputado licenciado. Por isso a pergunta, todo esse protagonismo, todo esse holofote que está sendo dado ao Eduardo Bolsonaro na sua avaliação, leva ele à condição de líder maior da direita, quem sabe até um sucessor político de Bolsonaro? A pergunta é, quem ganha mais protagonismo? A oposição no Congresso ou o Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro eu acho que nosso papel de oposição é oposição ao governo. Se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal independente na figura dos seus 11 ministros, nós não teríamos esta problemática que estamos vivendo. O que está acontecendo aqui é que um ministro em específico, o ministro Alexandre de Moraes, se associa ao executivo e começamos a ver um momento na história do Brasil de uma verdadeira juristocracia. É o que nós estamos vivendo. Este governo de sócios, alguns membros do Supremo Tribunal Federal com o executivo, o que nós não tínhamos visto ainda com essa intensidade desde a redemocratização. Nesta luta, quem pode aparecer e quem ganha mais, com certeza, nós que somos oposição sempre pagaremos o maior preço. O preço é tão grande que não é fácil para um deputado eleito, com a votação expressiva que o deputado Eduardo Bolsonaro teve, ter que deixar o seu país, ficar em outro país licenciado, para poder lutar por aquilo que ele acredita. Quando alguém se candidata, ele quer lutar pelo que ele se propôs aos seus eleitores. Eu acompanhei a decisão do colega deputado Eduardo Bolsonaro e não foi uma decisão fácil. Eu fui contrário, inclusive, que ele ficasse nos Estados Unidos. O pai dele fez apelos para que ele não ficasse, mas ele tinha tanta convicção da missão que ele tinha ali a cumprir, que depois nós não tivemos o que fazer, a não ser entender a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. É muito difícil o momento que a direita, o PL, vive no Brasil. Ser perseguido não é bom para ninguém. E é o que nós estamos vivendo. Essa perseguição implacável dessa sociedade. Executivo com parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu aprendi que a política, você tem que ter capacidade de resistir, de enfrentar. E quando perseguido, não ficar choramingando por aí, e sim buscar solução para o problema. É o que a direita tem feito, é o que nós temos feito. Agora, dizer que o que aconteceu em 2017 e 2018 é diferente daqui, que só foram por aí para levar a história, não foi bem assim. Vejam os vídeos que vocês verão que é a repetida história. Só que quando é para a direita, tem que denunciar, tem que ir para o judiciário. Quando é para a esquerda, tudo vale em nome da suposta democracia relativa.